O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, nesse final de semana, o Evangelho nos traz, mais uma vez, os fariseus querendo passar perna em Jesus. Procurar uma palavra, procurar um ditado, procurar alguma coisa que possa incriminar Jesus. Então eles atacam através das coisas do mundo, perguntando para Jesus: é lícito ou não pagar imposto para César? Ora, se Jesus dissesse que, olha, não se deve pagar o imposto, deve-se agir errado, o pessoal do império caía matando, né? Olha, ele está subvertendo as coisas, ele está ensinando o povo a ser rebelde ao imperador. Jesus dá uma resposta sábia e talvez muito atual: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Gente, qual é o maior bem que nós temos? A nossa vida. E qual é o segundo maior bem que nós temos? O nosso tempo. O nosso tempo. Prestemos um pouquinho atenção. Se nós gastamos o nosso tempo com as coisas do mundo, com muito mais propriedade eu poderia dizer: por que nós não gastamos também proporcionalmente o nosso tempo com as coisas do céu? Se o nosso tempo aqui na terra acaba, se a nossa vida aqui na terra é finita, por que nós não nos preocupamos em buscar a vida infinita, a vida eterna? Por que para nós aqui as coisas são tão mais importantes do que as coisas de Deus? Querem ver como é fácil de entender isso? Eu fiz um cálculo por cima, uma coisa bem por cima mesmo. A gente gasta no mínimo 5 horas para uma partida de futebol quando a gente vai no estádio. E olha, gente, eu gosto de futebol, eu gosto do meu Colorado. Entre ir para o estádio, entre comer alguma coisa, entre ir lá vibrar e fazer, olhar o jogo, assistir o jogo, voltar para casa, no mínimo 5 horas. E olha que nós vamos para o estádio de futebol, a gente grita, a gente pula, a gente faz festa, porque é bom, porque é gostoso, é salutar. Mas por que a gente não tem esse ânimo, por exemplo, para vir numa missa, para rezar? Por que a gente não tem essa vontade com as coisas de Deus? Sabe por quê? Porque a gente dá mais a César do que a Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Gente, preocupem-se com o céu também. Nós devemos buscar o céu. É lícito sim um pai de família procurar o melhor para os seus filhos. É lícito sim um pai de família trabalhar para dar o melhor, para dar a melhor alimentação, o melhor colégio, enfim, as melhores roupas. Mas também é lícito e é fantástico quando um pai de família se preocupa com o céu de seus filhos, da sua família, se preocupa com a vida eterna dos seus, busca a vida eterna dos seus. É triste de ver a inversão que o mundo tem feito com esses dois lados, com essas duas divisões. Muitas pessoas procuram a igreja pensando que a igreja tem o dever, que Deus tem o dever de conceder a elas prosperidade. As pessoas procuram a igreja procurando apenas saúde, se recuperar de alguma moléstia, se recuperar de algum problema financeiro.
Ao passo também muitas pessoas acham que vão comprar o céu com dinheiro, e não é assim. Invertem-se os valores, não é verdade? Quantas pessoas pensam assim, nunca se preocuparam com Deus, nunca se preocuparam com a igreja, nunca se preocuparam com uma vida de fé, mas quando acontece uma coisa difícil, quando estão lá no fim da vida, eu vou doar os meus bens para os pobres, como se isso fosse comprar a vida eterna. Não vai. E desculpa, meus irmãos, nós temos que nos preocupar com a vida eterna hoje, agora, porque nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos. O tempo é a coisa mais fantástica do mundo, porque é como se fosse um cheque em branco que Deus nos dá todos os dias, com 24 horas, e diz assim: gaste esse cheque do jeito que você quiser, do jeito que você achar que tem que gastar. Ora, meus irmãos, nós gastamos tanto tempo com as coisas do mundo, por que que nós não conseguimos usar esse cheque também com as coisas de Deus? E não falo só em estar dentro da igreja, até porque tem muita gente que vem na igreja e sinceramente não sei o que faz aqui dentro. Falo em você buscar também dentro da sua casa, dedicar um tempo para a sua oração, dedicar um tempo para a oração com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Por que não? Por que não se reunir diante da mesa e fazer uma oração antes da refeição? Isso não é feio, isso é gastar o cheque com coisa que tem que ser gasta. Por que não, antes de dormir, fazer um sinal da cruz, rezar junto com o marido e rezar junto com a esposa? Gente, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, eu nunca atendi tanto, nesses 8 anos de padre que eu tenho, tantos casos de possibilidade de divórcio, de casais jovens. Sabe por quê? Se a gente for na raiz do problema, a gente vê que procuraram o tempo todo mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Procuraram dar sempre o melhor. Nós temos que trabalhar porque nós somos jovens, nós temos que conseguir bens, nós temos que ter uma casa boa, nós temos que ter um carro bom, nós temos que ter o melhor. Mas esqueceram de dar o essencial, esqueceram de procurar Deus, esqueceram de dar Deus para a sua família. E aí, meus irmãos, depois, quando a coisa não acontece do jeito que foi planejado, não há mais tempo de recuperar o cheque já foi gasto, o cheque zera à meia-noite de cada dia. Meus irmãos, gastem o tempo com as coisas que têm que ser gastas. Precisamos trabalhar? Precisamos. Precisamos buscar coisas? Precisamos. É importante? Ok. Até porque, como eu sempre falo, né? Se pastor e padre concedesse curas ou desse saúde financeira para alguém, nenhum padre, nem um pastor estariam fazendo campanha para reforma de igreja, nem ficavam doentes nunca. Agora, meus irmãos, é importante gastar esse cheque com as coisas de Deus. Busque o céu para a sua família, busque o céu para a sua casa, gaste esse cheque de modo proporcional. Não é ilícito gastar com as coisas do mundo o tempo. É ilícito gastar muito mais com as coisas do mundo e esquecer das coisas do céu. Entenderam? Façamos o melhor uso desse cheque.